Imagine um ser criado com perfeição absoluta. Imagine um anjo envolto em luz e glória, caminhando entre pedras de fogo, adornado com pedras preciosas, designado para um dos papéis mais sublimes no céu: liderar o louvor ao Criador de tudo. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais misteriosos e controversos de toda a narrativa bíblica: Lúcifer, o anjo que ousou desejar o trono do próprio Deus. O que leva uma criatura criada para glorificar o Altíssimo a se rebelar contra ele? Como nasce o orgulho em meio à perfeição? Estas são perguntas que desafiam não só a teologia, mas a essência da natureza humana. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, foi criado por Deus com uma beleza inigualável e uma missão honrosa. Em Ezequiel, capítulo 28, encontramos a descrição de um querubim ungido colocado no Éden, no Monte Santo de Deus. Ele era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Mas que tipo de iniquidade pode nascer em um coração perfeito? O profeta Isaías, no capítulo 14, nos oferece uma chave. Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não queria apenas um lugar ao lado de Deus. Ele queria ser Deus. Mas por que isso nos afeta tanto? Porque esse mesmo orgulho que nasceu no coração de Lúcifer ainda hoje assombra a humanidade. Quantas vezes nos colocamos no centro das decisões, ignorando a vontade de Deus? Quantas vezes nossa ambição nos afasta da comunhão com o Criador? A queda de Lúcifer é mais do que uma narrativa celestial, é um espelho de muitas quedas humanas. E você já se perguntou até que ponto suas próprias vontades têm ofuscado a luz de Deus em sua vida? Deixe nos comentários a sua visão sobre isso. A Bíblia não nos oferece uma cronologia exata sobre quando essa rebelião aconteceu. Mas o que sabemos é que ela foi intensa, dramática e definitiva. Apocalipse, capítulo 12, fala de uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus seguidores, e não houve mais lugar para eles no céu. Lúcifer foi lançado à terra, e com ele 1/3 dos anjos, agora transformados em demônios. Uma história que começou com música e adoração, termina em queda e destruição. Pense nisso. Um anjo, diante do próprio Deus, decide que isso não é suficiente. Quantas vezes nós também achamos que a presença de Deus não nos basta? A pergunta que fica é: o que levou Lúcifer a esse ponto? Ele viu a glória de Deus, conheceu o poder divino e, mesmo assim, desejou ocupar seu lugar. Não é esse o mesmo dilema que enfrentamos desde o Éden? Não é isso que o pecado faz em nós? Colocar o eu acima do Deus? Pense bem, quantas vezes você quis tomar o controle, mesmo sabendo que Deus tinha um plano? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos juntos refletir sobre as sementes do orgulho que muitas vezes germinam em nossos corações sem que percebamos. Lúcifer não apenas caiu, ele arrastou consigo uma multidão. Isso nos revela algo profundo sobre a influência do pecado e a capacidade de persuasão do mal. Ele era admirado, respeitado, possuía autoridade entre os anjos. Quando decidiu rebelar-se, não o fez sozinho. Convenceu 1/3 dos exércitos celestiais a seguir seu plano insano de exaltação própria. Isso nos leva a refletir. O pecado é sempre uma escolha individual, mas raramente suas consequências são isoladas. Quando caímos, quem mais é atingido pela nossa queda? É inquietante pensar que mesmo no ambiente de absoluta santidade, onde Deus habitava e onde o louvor era constante, ainda assim surgiu a rebelião. E mais inquietante ainda
é perceber como o mal se disfarça de desejo legítimo. Querer ser, mas ter mais, parecer mais forte. Hoje, esse mesmo espírito de Lúcifer permeia redes sociais, relacionamentos e decisões. Quantas vezes trocamos a verdade por aparência? Quantas vezes escolhemos ser admirados ao invés de sermos íntegros? Quando olhamos para o mundo atual, vemos as consequências dessa rebelião primitiva. Guerras, inveja, vaidade, orgulho, ecos do primeiro não dito contra Deus. E a narrativa bíblica nos mostra que a rebelião de Lúcifer não foi um ato impulsivo, mas um processo interno, progressivo. Ele começou admirando sua própria beleza, depois se exaltou em seu coração, até finalmente tomar a decisão de tentar destronar o Criador. A grande lição aqui é que o pecado começa no interior, nos pensamentos, nas pequenas concessões. Como você lida com seus pensamentos? Tem vigiado seu coração ou deixado espaço para a semente da arrogância? Esse anjo caído, agora Satanás, tornou-se o adversário por excelência. E seu objetivo, desde então, é arrastar a criação de Deus para longe dele. Enganou Eva no Éden com a mesma proposta que o condenou. Sereis como Deus. Essa mentira continua seduzindo muitos até hoje. Autonomia, liberdade sem limites, independência de Deus, tudo isso soa como liberdade, mas é uma prisão disfarçada. Será que não temos acreditado também em pequenas mentiras que minam nossa fé e nos afastam da vontade divina? Com sua queda, Lúcifer mudou não apenas seu destino, mas também o equilíbrio do universo espiritual. Ele se tornou acusador, tentador, o pai da mentira. Seu papel passou a ser destruir tudo o que Deus ama, inclusive você. E aqui surge uma questão essencial. Se ele foi criado por Deus, por que Deus permitiu sua rebelião? Essa pergunta ecoa há séculos e desafia até os mais sábios. No entanto, talvez a resposta esteja na própria essência do amor divino: liberdade. Deus não criou robôs celestiais. Criou seres com vontade, capazes de amar genuinamente e também de escolher se afastar. Você já refletiu sobre o poder da sua escolha diante de Deus? A liberdade, quando mal utilizada, pode se tornar a semente do caos. A história de Lúcifer é a prova mais clara disso. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, deu a cada ser espiritual a capacidade de escolher adorá-lo por vontade própria. Mas com essa liberdade veio a possibilidade da rebelião. E quando o orgulho tomou o lugar da obediência no coração de Lúcifer, o céu inteiro foi abalado. Pense bem, como deve ter sido para os anjos fiéis verem aquele que antes liderava os coros celestiais agora se tornar o arquétipo da corrupção. E para Deus, Criador de todas as coisas, testemunhar uma de suas obras-primas, transformar-se em inimigo declarado, é uma dor que ultrapassa nossa compreensão. O céu não é apenas um lugar de beleza, é um reino de ordem, santidade e justiça. E diante da rebelião, Deus precisou agir. A expulsão de Lúcifer do céu não foi apenas um castigo, foi uma consequência inevitável. A luz e as trevas não podem coexistir. Ao ser lançado à terra, Lúcifer passou a agir nos bastidores da história humana, tentando, enganando, acusando. A Bíblia nos mostra que desde o início ele procurou distorcer a verdade. No Éden, ele questiona: foi isso mesmo que Deus disse? Uma pergunta que ainda ressoa em muitas mentes hoje. Quantas vezes deixamos de confiar plenamente em Deus por causa de uma dúvida sutil, plantada por vozes externas ou até mesmo internas? Essa dúvida, esse sussurro que questiona a bondade de Deus, é o verdadeiro veneno do inimigo. Satanás não ataca apenas com tentações evidentes, mas com pensamentos que nos afastam da verdade. Ao fazer Eva duvidar do caráter de Deus, ele pavimentou o caminho para a queda da humanidade.
E essa mesma estratégia se repete diariamente. Por isso, é essencial estarmos atentos. Quais mentiras você tem acreditado sobre você mesmo ou sobre Deus? Que ideias têm ocupado sua mente e obscurecido a sua fé? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros a abrirem os olhos também. Ao longo da história bíblica, vemos o rastro dessa influência. De Caim a Judas, de Nabucodonosor a Herodes, os ecos da rebelião original ressoam em cada decisão de orgulho e autossuficiência. Mas mesmo diante disso, Deus nunca desistiu da humanidade. Ele envia profetas, líderes, reis e, por fim, seu próprio Filho. A cruz de Cristo é a resposta definitiva ao conflito iniciado por Lúcifer. Enquanto Satanás tentou usurpar o trono, Jesus, sendo Deus, humilhou-se e tomou forma de servo. Que contraste poderoso! Onde Lúcifer se exaltou, Cristo se humilhou. Onde o anjo caído buscou glória, o Filho de Deus buscou salvar. Qual desses caminhos estamos trilhando? Essa dicotomia entre orgulho e humildade, entre rebelião e obediência, ainda se apresenta diariamente diante de nós. O espírito de Lúcifer não morreu com sua queda. Ele vive em cada tentação de sermos o centro de tudo. E a pergunta inevitável é: estamos alimentando esse espírito em nossas atitudes? Buscamos constantemente reconhecimento, autoridade e controle, ou estamos dispostos a viver como Cristo viveu, servindo, amando, perdoando? Essa é uma reflexão crucial para qualquer cristão. Escreva nos comentários como você tem lidado com essa luta interna entre o desejo de controle e a entrega total a Deus. Ao longo dos séculos, a imagem de Lúcifer foi moldada não apenas pela Bíblia, mas também pela cultura, pela literatura e pela arte. No entanto, a essência do que ele representa permanece a mesma: o arquétipo da queda provocada pela soberba. Ele é citado em diversos livros proféticos como símbolo das nações orgulhosas que se levantaram contra Deus, como Babilônia e Tiro. Mas isso não diminui sua realidade espiritual. Ele continua sendo o acusador, o enganador, o adversário. E o mais assustador é que muitas vezes ele não se apresenta como monstro ou entidade sombria, mas como anjo de luz, como nos alerta o apóstolo Paulo. Isso nos obriga a manter vigilância constante. Estamos discernindo os espíritos ou apenas nos guiando pelas aparências? Satanás conhece bem a natureza humana. Ele sabe que o orgulho ainda é uma brecha eficaz. Por isso, muitas de suas armadilhas são sutis. Elogios que alimentam o ego, vitórias que nos fazem esquecer da graça, habilidades que nos fazem pensar que não precisamos de Deus. A queda de Lúcifer é, em última instância, um alerta permanente sobre o que pode acontecer quando deixamos de reconhecer que tudo o que temos vem do Senhor. Quando você se olha no espelho, vê a glória de Deus refletida ou seu próprio brilho, reflita com sinceridade e compartilhe suas lutas, se desejar, nos comentários. Essa é uma comunidade de fé e aprendizado. É importante entender que Satanás não tem o mesmo poder que Deus. Ele é criatura, limitado, derrotado na cruz. Mas enquanto seu fim não se cumpre plenamente, ele atua com astúcia, usando o mundo, a carne e até mesmo a religião para enganar. Não é raro ver pessoas usando a Bíblia para justificar ódio, divisão, orgulho. Isso também é obra do espírito de Lúcifer. Ele distorce, manipula, semeia dúvidas. E nós, como cristãos, precisamos combater isso com conhecimento da palavra, oração e comunhão verdadeira. Você tem se alimentado da verdade ou permitido que doutrinas humanas guiem sua fé? Outro ponto essencial é que a queda de Lúcifer não foi o fim da história. Apocalipse nos mostra seu destino final, o lago de fogo, preparado para ele e seus anjos.
Deus é justo e sua justiça prevalecerá. Mas até lá, estamos em guerra. Uma guerra espiritual, invisível, mas intensamente real. Nossos pensamentos, escolhas, palavras, tudo é campo de batalha. E a armadura de Deus é nossa única proteção eficaz. Paulo fala sobre isso em Efésios: cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Você tem se preparado para essa batalha diária? E por fim, devemos lembrar que mesmo diante da realidade do mal, Deus está no controle. Nada escapa ao seu domínio. Lúcifer caiu, mas o plano de Deus permaneceu firme. Cada derrota aparente no campo espiritual é, na verdade, uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus está operando. A cruz é a maior prova disso. O que parecia o maior triunfo das trevas foi, na verdade, a maior vitória da luz. E isso nos dá esperança. Você crê que Deus está no controle da sua vida, mesmo nos momentos de escuridão? Ao olharmos para toda essa narrativa, é impossível não sentirmos um profundo temor e, ao mesmo tempo, uma intensa gratidão. Temor, porque a história de Lúcifer revela o quão perto podemos estar da glória e ainda assim nos perder. Gratidão, porque Deus, mesmo vendo a rebelião, ainda escolheu amar, restaurar, redimir. A história do anjo que queria ser Deus é, em última instância, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos quais tronos estamos tentando ocupar em nossos próprios corações. Será que temos deixado Deus reinar? Ou temos construído nossos próprios altares? A moral desta história é clara. A verdadeira grandeza está na humildade. Jesus nos ensinou isso de forma prática, lavando os pés dos discípulos, abraçando os excluídos, perdoando os traidores. A grande lição é que não precisamos ser como Deus no sentido de dominar, mas sim refletir seu caráter. Amor, justiça, misericórdia. Lúcifer tentou ser Deus por vaidade. Jesus revelou Deus por amor. Que escolha você tem feito com sua vida? Talvez neste momento você esteja lutando com sentimentos de orgulho, inveja, comparação ou até mesmo dúvida sobre sua fé. Saiba que há esperança. Deus oferece uma nova chance a cada dia. O mesmo Deus que expulsou Lúcifer do céu é o Deus que enviou seu Filho para nos abrir novamente as portas do paraíso. E a escolha está diante de cada um de nós. Queremos seguir o caminho da rebelião ou o caminho da rendição? O que tem dominado seu coração? O desejo de ser adorado ou a disposição de adorar? Comente abaixo. Compartilhe sua jornada, suas dúvidas, suas vitórias. Este canal é um espaço para crescermos juntos. A conclusão impactante desta história é que, apesar da presença real do mal, o bem prevalecerá. Deus já decretou a derrota final do inimigo e, mais do que isso, nos convida a fazer parte de seu exército, não com armas humanas, mas com fé, verdade e amor. Você está pronto para essa missão? Está disposto a viver de maneira que a glória de Deus seja visível em cada ato seu? A jornada é difícil, mas a recompensa é eterna. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.